Fortes temporais vêm atingindo o Espírito Santo desde a noite passada. Alagamentos foram registrados em várias cidades e até algumas escolas tiveram as aulas suspensas por problemas na estrutura. Vamos agora com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Quais são as consequências dessa chuva, Marco? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Márcio, esses temporais começaram ontem à noite, mas o que chamou a atenção é que eles vieram muito fortes, muito intensos em pouco tempo e acabou provocando vários transtornos lá no estado mesmo. E foram registrados alagamentos, enxurradas e até deslizamentos de terra. A Defesa Civil do Estado informou que até agora 9 pessoas estão desalojadas. Veja essa imagem aí, olha só. Uma cascata de lama atingiu a cidade de Guaçuí. Na verdade, essa água vem de uma nascente, de uma pequena cachoeira. Ela veio com tanta força que chegou a invadir a casa dos moradores ali da redondeza. Em Rio Novo do Sul, uma escola ficou completamente alagada. A água jorrou do teto depois que a estrutura ficou comprometida. E a Secretaria de Educação informou que o incidente aconteceu pelo rompimento de uma tubulação. Agora, o que chama a atenção é o volume de chuva que caiu em tão pouco tempo. Em algumas cidades, como Ibiraçu, por exemplo, choveu mais de 100 milímetros num único dia. E essas chuvas intensas também foram registradas em várias outras cidades, inclusive na capital, aqui, ó, Vitória, 55 milímetros sendo registrados nessas últimas horas. E aí, Márcio, o grande problema é que vem mais chuva por aí ainda, né? É uma situação bastante delicada. E talvez sejam cidades que não têm estrutura para suportar esse volume de água caindo. Agora, o que é que está provocando isso? Pois é, Márcio, a gente até comentou ontem aquela tal de Zacas, né? Aquele corredor de umidade que provoca muita chuva nessa época do ano. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem de satélite para que a gente possa entender o que está acontecendo. Ó, tem uma frente fria que está estacionada aqui na costa do Sudeste e ela se conecta com a umidade que vem aqui da Amazônia, formando um corredor de nuvens extremamente carregadas, a zona de convergência do Atlântico Sul, as Zacas. São chuvas intensas que duram pelo menos uns 4 dias. E aí, por isso, então, os alertas de temporais seguem amanhã em toda essa faixa colorida que a gente vê aqui no mapa, de ponta a ponta, especialmente nessa área que está em vermelho, que a gente chama atenção, do norte do Espírito Santo, sul da Bahia, até mesmo o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, porque ainda estão sendo esperados volumes de chuvas muito intensos. Porto Seguro, na Bahia, por exemplo, tem previsão de amanhã chover mais de 70 milímetros. É muita água. Agora, entre as capitais que ficam na rota desses temporais estão Belo Horizonte, Cuiabá, Porto Velho, Brasília e também Goiânia. E aí note que as temperaturas também nessas cidades vão deixar o tempo assim bem abafado, apesar de todas essas instabilidades. E aí, veja agora como grande parte do Brasil tem chance de chuva forte amanhã em toda essa área que a gente vê em verde escuro no mapa. Nas áreas que estão em verde claro, o sol até pode dar as caras, uma pancada de chuva isolada pode cair em algum outro lugar. Agora, o tempo fica firme mesmo aqui no extremo norte do Brasil e também no sul, entre o Rio Grande do Sul até São Paulo, Márcio. Pois é, falando em São Paulo, o mapa mostrava uma mancha amarela ali, ou seja, nem tanta chuva vai cair assim. Tempo firme, é. Mas a gente está atento à situação dos reservatórios na cidade de São Paulo, no estado de forma geral, mas olhando para a região metropolitana principalmente, e a necessidade de chuva nesses reservatórios para a gente não ter problema de falta d'água. Qual é a previsão? Então, Márcio, a previsão para essa semana ainda não temos, vamos ficar com o tempo firme pelo menos até mais alguns dias, mas na semana que vem aí sim, a gente tem previsão, já uma tendência, na verdade, de chuvas um pouco mais volumosas, tentando aliviar um pouquinho mais essa situação. Inclusive, nesse fim de semana deve ser de tempo firme, tanto no Sudeste quanto no Sul. E mais do que isso, tá? Tem calorão com uma massa de ar quente ganhando força. Até domingo, as temperaturas em regiões que ficam um pouco mais perto aqui do litoral devem chegar aos 30 graus. Mais quente ainda no interior aqui, ó, beirando os 40 graus. Agora, nessas capitais aqui, o que a gente vai ver, Porto Alegre, por exemplo, pode chegar aos 36 graus no sábado. Curitiba e São Paulo passando tranquilamente aqui dos 30 graus, Rio de Janeiro alcançando os 34 no domingo. Ou seja,
para quem está no sul e sudeste, vai dar para poder aproveitar aí o fim de semana com praia e tudo mais, mas a gente volta a alertar o pessoal que está no sudeste, na parte mais de cima, Sim. nordeste e norte, com a questão das acas e as chuvas fortes, Márcio. Ficamos com alerta nisso.